Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje nós vamos estudar alguns impactos ambientais causados pela Revolução Industrial, né? Estamos falando especificamente da Revolução que aconteceu na Inglaterra durante o século XIX. A nossa relação com o nosso mundo, com o nosso ambiente, com a natureza, ela é muito delicada. É delicada porque nós, seres humanos, temos uma capacidade de transformar o nosso meio ambiente muito maior do que outras espécies, certo? Por exemplo, quando nós vamos construir uma casa, quando uma cidade está sendo construída para fazer uma ferrovia, uma rodovia, nós estamos mudando o ambiente. Para uma simples casa humana é necessário uma grande quantidade de recursos naturais, certo? Agora, imagine isso numa escala global. Quantas casas existem em uma cidade, certo? Cidades ainda são asfaltadas. O asfalto é um derivado do petróleo. Então, além das alterações no clima e na questão da absorção da água de chuva que o solo vai ter por conta do asfalto, você ainda vai ter a questão de retirar esta matéria-prima da natureza, trabalhá-la para que ela vire o asfalto. Então, é uma sucessão de eventos para com a natureza que nós fazemos para ter a nossa vida, para ter a nossa sociedade. E é claro, essas mudanças, essas transformações, elas nos dão muitos benefícios. Por exemplo, a telecomunicação, né? Os aparelhos que nós usamos para nos comunicar, celulares, computadores, eles são derivados, né? Eles são produtos industriais, certo? Para se fazer esses produtos, nós precisamos de alguma coisa natural. Precisamos, por exemplo, o plástico, que faz basicamente tudo na nossa sociedade, né? Desde da parte externa dos aparelhos de celulares e computadores, temos copos, garrafas, embalagens, brinquedos, tudo feito de plástico. E o plástico é um derivado do petróleo. Então, além da extração deste petróleo, né, desse recurso natural tão escasso e tão preciso, ainda tem a questão do refino dele, do tratamento e depois o processo de fabricação para ele se tornar plástico, depois ir para a indústria e virar produto. Então, a nossa relação com o meio ambiente, ela é bastante delicada porque nós, enquanto seres humanos, temos esta capacidade de alterar o nosso ambiente. Diferente de outros animais que se adaptam à natureza, nós adaptamos a natureza à nossa vontade, certo? Tem essa parte bem boa, né, que nos traz conforto, nos traz segurança. Se vocês se lembrarem nossas aulas de globalização, vocês vão ver que esses avanços na tecnologia permitiram diminuir distâncias entre o mundo, né? Você pode ir viagens que antes levavam meses, agora fazemos em questão de horas, porque houve um avanço, ou seja, o mundo ficou entre aspas mais curto, né? As distâncias foram encurtadas. Você consegue acompanhar notícias do mundo inteiro da tela do celular. Então, o tempo também deixou de ser um obstáculo graças a essa tecnologia. Então, dizer que essas tecnologias elas não são viáveis, que elas não são necessárias, é uma falácia, certo? É um erro dizer isso. Elas contribuem muito para a nossa sociedade, para o nosso escopo social político, certo? Porém, não podemos ignorar alguns danos que elas causam, que são coisas permanentes. Bom, um dos maiores e mais significativos processos da história humana foi a Revolução Industrial, né? Não tem como negar a importância deste processo. Bom, ele marcou uma mudança de um modo de produção, né? Um modo de produção artesanal, local, passou a ser um modelo de produção em massa, em capacidade de exportar mercadorias para todo o mundo. Ou seja, o que antes era algo feito artesanal, não demorasse tempos para se fazer
aquele produto, né? Você iria coisas de madeira que seriam esculpidas, as estruturas de metais eram feitas em serralherias, o ferro era torcido um a um, agora eram feitas por máquinas, claro, ainda operada por seres humanos, mas eram feitas por máquinas. E agora isso poderia ser uma forma mais intensa. A produção passou a ser mais rápida. Você fazia com menos custo, ou seja, ficou mais barato e em maior quantidade, certo? Então, se na nossa aula sobre globalização eu comentei que muitos pesquisadores marcam o início das navegações como ponto inicial da globalização, a revolução industrial foi um combustível a mais. Ela intensificou este processo, porque foi aí que deu essa dinâmica mais acelerada, que o mundo entrou nesse fervilhão de processo onde uma tecnologia abria caminho para outra e para outra e para outras. No cenário brasileiro, nós podemos destacar a questão das locomotivas, certo? Nossas primeiras estradas de ferro aqui no Brasil, elas fazem parte desse processo em que o mundo estava se reinventando, industrializando. Antigamente nós tínhamos no Brasil a imagem do tropeiro, que era as pessoas que eram comerciantes, né, ambulantes, que faziam comércio, que iam com suas tropas de mulas no interior do Brasil, né, pegavam ali da região onde hoje seria Mato Grosso, Minas Gerais, né, ou mais ainda pro Nordeste afora, Goiás, passavam pelo interior de São Paulo e iam em direção ao sul, ao Uruguai. Eles iam fazendo comércio, iam trocando mercadorias. Com o advento da locomotiva, dos primeiros trens de carga, esses ambulantes passaram a ficar ultrapassados, obsoletos, pois a locomotiva fazia o mesmo trajeto que eles estariam fazendo muito mais rápido, né? Imagina quanto tempo leva para alguém ir de mula de Goiás para o Rio Grande do Sul, né? Quanto tempo que um trem gastaria para fazer este percurso, certo? Então a mercadoria chegaria mais rápido. No caso, se fosse uma carga viva como um animal, chegaria ainda com vida e relativamente saudável. Bom, quais impactos que essas transformações causariam para a sociedade? Primeiro, a fumaça causada pela intensa fabricação pode estar diretamente relacionada com alguns efeitos, como a poluição. Ela contribui para o aumento da poluição. Esse grande desenvolvimento dos centros da cidade, dos centros urbanos, causou uma aglomeração nas cidades, certo? E isso levou não só a superpopulações, que é uma coisa catastróficas, né? Você ter milhões de pessoas vivendo em um único espaço, você vai ter problemas no trânsito, você vai ter problemas na saúde pública, e você vai ter um esgotamento dos recursos daquela cidade. Podemos ver como exemplo a cidade de São Paulo, não é? Onde nitidamente o espaço físico da cidade não dá conta de atender as demandas da sua população, certo? Os recursos naturais acabam ficando escassos, né? Você tem ali uma questão séria de saneamento público, não é? O rio da cidade acabou virando uma rede de esgoto, né? Acabando com uma possível fonte de água viável, e direto nós temos problemas de falta d'água, porque o sistema hídrico não dá conta da cidade, certo? Então são efeitos causados por esse processo de industrialização, certo? Que devem ser pensados, devem ser resolvidos, né? Não estamos ignorando os benefícios dessa industrialização, mas nós temos também que olhar para este ponto para tentar solucionar, para tentar resolver. Bom, agora eu quero que vocês pensem o seguinte para mim. Eu quero que vocês pensem nas
nas suas cidades, nos seus bairros e, e tentem fazer a seguinte associação. Vocês conhecem algum local onde uma empresa ou um supermercado ou algum empreendimento de grande porte se instalou? Não é? Se vocês conhecem algum lugar que aconteceu isso, vocês viram acontecer, conte pra mim. O que mudou para aquela população depois da instalação? Houve alguma coisa boa disso? E coisas ruins também? Se vocês nunca viram um lugar desse, não tem recordação, façam um exercício de criatividade. Imagine que uma fábrica se instalou no seu bairro. Quais impactos você acredita que isso vai trazer para sua comunidade? Impactos bons e impactos ruins. Certo, pessoal? Bons estudos e até semana que vem.